seria interessante aumentar um pouco mais o tema hoje à noite e falar não só sobre o colóquio de Marburgo, que trata da ceia do Senhor, mas falar também sobre a dificuldade que ele teve com seus próprios discípulos e falarmos então sobre o batismo. Eu estou convencido de que os batistas são descendidos historicamente da reforma inglesa e não dos anabatistas e outros grupos listados no Rastro de Sangue. É um livro e uma teoria que o livro você pode comprar, e é uma teoria entre muitos batistas. Nós sabemos que o nome batista é de origem inglês e que congregações batistas logo foram estabelecidas nas colônias americanas. Então surgiu na Inglaterra, mas logo em seguida foi para as colônias americanas da época. Sabemos também que a história do pensamento ocidental se desenvolveu de forma diferente na Inglaterra do que no continente europeu. Por exemplo, os filósofos modernos continentais eram racionalistas, pensa no Descartes e Rousseau, enquanto que os ingleses eram empiristas, como John Locke e Berkeley e outros. Os anabatistas eram do continente e os batistas eram da Inglaterra. E sempre houve diferenças entre os dois grupos, apesar das similaridades. Por exemplo, anabatistas eram pacifistas, eram contrários a ir à guerra. E de modo geral eram contrários a cristãos participarem do governo, ou participarem, ou serem eleitos a algum cargo. Também rejeitavam a ideia de fazerem juramentos em tribunais. E de modo geral eram radicalmente arminianos. Os batistas não eram assim, eram contrários a isso em cada uma dessas questões. Mas isso não significa que um grupo não tem nada a ver com o outro. Creio que houve transpolinização entre os dois grupos, ou seja, que eles trocaram ideias. Especialmente quando os batistas foram parar durante um tempo na Holanda, fugindo da perseguição na Inglaterra, atravessaram o canal e foram parar na Holanda durante algum tempo, e lá tinha anabatistas. Há também muitas doutrinas importantes e distintivas em comum entre um grupo e o outro. Então creio que nós podemos aprender com a história dos anabatistas suíços. Agora é difícil falar a palavra anabatista, porque os reformadores magistrais, eles usavam o anabatista mais ou menos como um termo de tudo aquilo que a gente discorda. Então eles usavam o mesmo termo para falar dos profetas de Zwickau, da bagunça que ocorreu em Münster. Falavam chamavam de anabatistas os socianos, e eu não estou me referindo a nenhum desses outros grupos. Eu estou me referindo aos anabatistas que surgiram por ocasião da reforma de Zwinglio em Zurique. Nós poderíamos chamar eles de anabatistas biblicistas ou anabatistas suíços, embora tinham uns alemãos pingados no meio deles também. Então, hoje à noite queremos olhar as disputas de Zwinglio com relação às ordenanças, e em uma das disputas nós concordamos com ele, em uma outra disputa não concordamos com ele, mas as duas disputas tiveram muito a ver com o que nós cremos hoje. Não estou dizendo que nós aprendemos a crer através das disputas, mas através das disputas os argumentos começaram a ser feitos pela primeira vez. Há na verdade
pelo menos 3 doutrinas mais cruciais para anabatistas e batistas que surgiram por ocasião da reforma de Zwingli. Nós vamos concentrar sobre o batismo e a ceia do Senhor, mas no meio disso nós vamos falar um pouco sobre o paradigma da igreja livre que surgiu no meio disso tudo. Então vamos falar sobre o batismo, olhar primeiramente a foto do Ulrich Zwingli para a gente ter em mente com quem que nós estamos falando. Eu quero falar um pouco sobre a doutrina medieval do batismo. O batismo na doutrina medieval era o rito de entrada na igreja. Eles criam que o batismo lavava os pecados, principalmente o pecado original. Isso significa que era importante batizar bebês, porque se você não batizava um bebê e ele morresse, ele não era cristão e não era salvo. Ele iria para um lugar que eles chamavam de limbo. Limbo era o lugar mais confortável do inferno. Era uma espécie de inferno com ar condicionado. E ficavam lá, não sofriam muito, mas também não entravam para o gozo da salvação. Tanto é que se eles morressem sem batismo, eles eram enterrados no meio do cemitério, entre a parte que era dos cristãos e a parte que era para os pagãos. Então veja que o batismo não era apenas uma coisa simbólica, mas que o batismo realmente transmitia graça, era o meio da salvação. Quando surgiu essa ideia de que o batismo lavava os pecados e perdoava todos os pecados cometidos naquele ponto, houve uma grande disputa sobre se deveriam batizar no início da vida ou no final da vida. Constantino mesmo, o imperador, ele deixou o batismo dele para o final, para ele ser lavado de todos os seus pecados. Mas você pode ver aí que esta é a ideia. Lutero, e nós não vamos falar muito sobre a posição de Lutero, mas Lutero ainda segurava a ideia de que o batismo era um sacramento e transmitia graça, mas não era o batismo em si, mas era a promessa que Deus fazia no batismo, e você cria na promessa e você era lavado dos seus pecados. Então o batismo exigia fé. Aí você pergunta, mas por que Lutero continuou batizando nenês? Bem, isso deu um nó nele. Eventualmente ele teve que dizer que era possível uma criança crer. A gente não sabe o que está na mente da criança. Mais tarde ele disse que os pais criam pela criança e isso fazia uma obra no coração da criança para levar ele à fé mais tarde. No final das contas, ele não teve uma boa resposta, porque para ele o batismo salva, mas não como na teologia católica, através do próprio ato de batismo, né? Os católicos achavam que não importava se a pessoa cria, não importava se a pessoa vivia para Deus ou não. O ato do batismo lavava os pecados. Martinho Lutero rejeitou isso, dizendo que você tinha que crer na promessa ao ser batizado. Então ele teve esse problema. Agora nós vamos voltar para Zwingli para falar do batismo. E o que nós podemos dizer é que o marco do ministério de Zwingli foi o seu ensino minucioso das Escrituras. Além de pregar através de livros da Bíblia, começando no Novo Testamento,
Como nós mencionamos ontem, ele estabeleceu um grupo de estudo chamado Profecia. Reuniam-se 5 vezes, 5 manhãs por semana. E só não na sexta e no domingo, mas os outros dias da semana eles reuniam ou 7 ou 8, dependendo se era verão ou inverno. E ele ensinava que se a Bíblia não autorizava algo, não podemos praticar. Se a Bíblia não autoriza, lembra que Lutero dizia que se a Bíblia não proíbe, podemos. A Bíblia não proíbe o batismo em nenês, então podemos batizar nenês. Zwinglio dizia, se a Bíblia não autoriza, não devemos praticar. E vários dos seus discípulos levaram ele a sério e aprenderam com ele a pensar dessa forma. Bem, foi aí que começou a disputa. Nós ontem falamos sobre as 3 disputas em Zurique. Zwinglio ensinou que a Bíblia claramente não autorizava a missa e que a ceia do Senhor é apenas um memorial. Então a segunda disputa de Zurique, em outubro de 1523, foi convocada para discutir a continuação da missa, entre outras coisas. E todos condenaram a missa, o conselho, Zwinglio, os discípulos, os membros da cidade que estavam participando, todos condenaram a missa, mas aparentemente o conselho da cidade, os magistrados, não estavam dispostos a acabar com a missa em Zurique naquele momento. E estavam, aí o cara que estava presidindo a reunião disse, então amanhã nós vamos falar sobre outra questão. E a Conrad Grebel, um dos principais discípulos de Zwinglio, levantou e disse, mas mestre Zwinglio, o senhor falou que se os magistrados não concordassem, nós temos que seguir o Novo Testamento, mesmo se eles discordar com a gente. E Zwinglio disse, é isso mesmo, mas quando o conselho estiver pronto para para interromper a missa e proibir a missa, então nós vamos segui-los. Ou seja, ele se contradisse, e houve um bate-boca entre Grebel e Zwinglio. Grebel insistindo que Zwinglio havia ensinado que deveríamos seguir o Novo Testamento mesmo se o governo rejeitar. E Zwinglio tomando a decisão de que ele iria seguir o que os líderes políticos decidissem. Então, Grebel, e no outro dia, então, voltou até mesmo assunto, esse mesmo bate-boca, o tempo inteiro, dominado por Grebel de um lado e Zwinglio de outro. E Zwinglio não arredava o pé e resolveram sair só 2 anos depois. Levou 2 anos para eles abolirem a missa e voltarem a ter a cerimônia da ceia do Senhor simples que o Zwinglio estava pregando. E fica óbvio então que Grebel e os demais discípulos de Zwinglio saíram sentindo-se traídos pelo seu mestre. Então isso foi o começo da rachadura entre Zwinglio e seus discípulos. E uma das coisas que isso trouxe é que levou os irmãos, que nós chamamos de anabatistas hoje, a entenderem e a adotarem a separação entre igreja e Estado. Zwinglio, a essa altura, abraçou a união entre igreja e Estado. Nesse dia, ele resolveu que para fazer a reforma da igreja, ele iria
se apegar no poder do Estado. E os seus discípulos rejeitaram isso. E esse foi o primeiro passo dado em direção ao paradigma da igreja livre. O que é esse paradigma? São dois paradigmas: o paradigma da igreja estatal e o paradigma da igreja livre. O paradigma da igreja estatal é a ideia de união entre igreja e Estado. Você nasce membro da igreja e a disciplina é feita por perseguição, por multas, por coisas assim. E você não tem escolha, você nasce e você faz parte da igreja. Enquanto que na igreja livre, a igreja é uma associação voluntária de pessoas que voluntariamente creem na mensagem do Evangelho, e a disciplina é feita por tirar a pessoa da comunhão da igreja e outras coisas mais. Talvez, vamos ver o andar da carruagem, talvez eu trago uma distinção que eu frequentemente faço nas minhas aulas sobre esses dois paradigmas. Mas quando eles perceberam que eles precisam seguir o Novo Testamento, se o governo aceitar ou não, esse foi o primeiro passo dado em direção ao modelo da igreja livre, que é o modelo que os batistas eventualmente adotaram. Eles continuaram a estudar a Bíblia e começaram a estudar especificamente as passagens sobre o batismo, e chegaram, agora eles já não estão mais tão ligados com Zwinglio, mas chegaram à conclusão que o Novo Testamento não permite o batismo de crianças. A gente não tem nenhum exemplo disso no Novo Testamento, que o batismo como a ceia do Senhor era apenas simbólico e que deveria ser administrado apenas a pessoas que professam fé em Jesus. Como bebês não podem crer, não deveriam ser batizados. Tentaram convencer Zwinglio, mas ele estava plenamente enamorado com a ideia de reformar através do poder do Estado. Então, em janeiro de 1525, a posição dos anabatistas, a rejeição do batismo infantil, foi condenado pelos magistrados. Eles tinham que ou batizar seus filhos, ou sair de Zurique, ou sofrer perseguição. Resolveram ficar em Zurique e sofrer a perseguição. Poucos dias depois que a terceira disputa de Zurique ocorreu, no dia 21 de janeiro de 1525, os discípulos de Zwinglio, os ex-discípulos de Zwinglio, reuniram na casa de Felix Manz, perto da grande catedral, onde ocorria todas as coisas, e nós temos um relato do que aconteceu. Aconteceu que estavam juntos, tá aí, você pode ler, mas parece que é um relato de um testemunho ocular. E aconteceu que estavam juntos até que viesse uma angústia sobre eles. Sim, estavam com os corações muito apertados, então começaram a dobrar os seus joelhos perante o Altíssimo Deus no céu e clamaram por ele como um instruidor de corações. E pediram que ele lhes desse a sua divina vontade e que mostrasse a misericórdia dele sobre eles. Porque nem carne, nem sangue, nem ousadia humana os motivava, porque bem sabiam o que teriam que sofrer. Depois da oração, Jorge, da casa de Jacó, ele é conhecido por Jorge Blaurock, que Blaurock significa casaco azul. Ele era um padre, um ex-padre que andava com um casaco azul, então eles chamavam ele de Jorge Blaurock. Ele ficou de pé e rogou a Conrad Grebel que, pelo amor de Deus, o batizasse com o verdadeiro batismo cristão, mediante a sua fé e conhecimento. E quando ele se ajoelhou com esse pedido e desejo,
Conrad o batizou porque na ocasião não havia nenhum outro ministro ordenado para fazer isso. Ele, não tinha alguém batizado da forma cristã, né? Batizado mediante uma profissão de fé. Então Conrad Grebel, que até o momento tinha sido o líder deles, batizou o George Blaurock. Agora você vai logo perceber que foi por aspersão. Eles não faziam grande questão do modo de batismo. Nem os batistas no início fizeram questão do modo. Foi só mais tarde, com o desenvolvimento da doutrina, que insistiram em batismo por imersão. Mas depois que Jorge foi batizado, ele era o único batizado, então ele batizou os outros, e foi assim então que o movimento da Igreja Livre e dos anabatistas suíços começou. Vou falar rapidamente sobre alguns dos argumentos deles. Eu estou doido para fazer um pouquinho de teologia, mas eu estou vendo, já é tarde, eu não quero gastar mais que meus 50 minutos, mas vou pelo menos olhar os argumentos que eles deram. A natureza do batismo descarta a possibilidade do batismo infantil. Por quê? Porque o batismo do Novo Testamento exige que antes do batismo haja convicção, arrependimento do pecado e fé consciente em Cristo. É um sinal de vida nova em Cristo. Nunca foi o meio de produzir vida nova. Logo, uma criança, um bebê, não pode crer conscientemente em Jesus Cristo, e ele não poderia ser batizado. O batismo é um símbolo, não um sacramento, não comunica graça salvífica. Cristo nos deu um exemplo por meio do seu próprio batismo. Ele foi batizado, ele foi circuncidado quando ele tinha 8 dias, mas ele foi batizado adulto. E através da grande comissão, Cristo explicitamente nos mandou ensinar e batizar. Qual é a grande comissão? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, o que é fazer discípulos? É pregar o evangelho para que as pessoas se convertam. E uma vez que eles se convertem, o que nós devemos fazer? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que você batiza, o que você faz? Você ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, eles se deteram na grande comissão. E disseram que o batismo não é análogo à circuncisão, que era um dos argumentos do Zwinglio, e mais tarde de João Calvino, e até o dia de hoje dos reformados, seja presbiterianos ou outros. Se eu tiver tempo, eu vou voltar a essa passagem, tentar mostrar de 1 Pedro 3, uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento para nós batistas, como é que o batismo batista é a verdadeira. Deixe-me dizer que, se não dá tempo hoje, lá no nosso congresso, o preletor vai lidar com essa passagem. Eu tenho certeza que ele vai fazer melhor do que eu. Vamos correndo para a ceia do Senhor. E aqui eu estou seguindo bastante o livro do Timothy George, A Teologia dos Reformadores. Quero falar um pouco sobre os antecedentes medievais sobre a ceia do Senhor. Houve diversos problemas que surgiram, ou para nós são problemas, diversos conceitos que surgiram na Idade Média. O primeiro deles é que a Eucaristia, o que nós chamamos de ceia do Senhor, foi clericalizado, ou seja, não era mais um evento para toda a igreja. O que Cristo disse? Tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós. Mas agora, a ceia do Senhor é algo que só o clero fazia. O cálice nunca era dado para o povo, só
só o padre bebia. E o pão, em algumas igrejas, era só dado na Páscoa. Então era uma coisa, mas era uma coisa de muita pompa, de incenso e vestimenta e cerimônia. Além disso, a missa foi comercializada. Quem tivesse dinheiro poderia pagar um sacerdote de missa para oferecer missas votivas. Então, se você tinha dinheiro, você podia mandar fazer uma missa para o seu falecido pai, para tirar alguns anos do purgatório. Ou você poderia fazer missas para você mesmo, para algum benefício, mas você tinha que pagar. Então eles começaram a comercializar e ficar ricos nas costas do povo, e cobrarem para alguma coisa que era para ser livre. Além disso, adotaram a doutrina da transubstanciação, isso depois do Quarto Concílio Laterano em 1215. Para entender a transubstanciação, você precisa entender um pouquinho da filosofia de Aristóteles. Aristóteles fazia uma distinção entre, por exemplo, a substância e seus acidentes. Por exemplo, aqui eu tenho um folder, um pedaço de papel, e ele tem acidentes. Por exemplo, ele tem cores que pode mudar de papel em papel. Aqui eu tenho outro papel que tem cores diferentes. Ele tem tamanhos. Bem, eu tenho um papel aqui que tem um tamanho diferente. Ele tem largura, espessura. Ele tem um cheiro. Ele tem um gosto que pode mudar de papel em papel, mas a substância é papel. Entende? O que eles disseram na transubstanciação? Que na transubstanciação os acidentes permaneceram o mesmo, ou seja, o pão ficou parecendo pão, não mudou os acidentes, a cor, o tamanho, o gosto, essas coisas, mas a substância mudou. Não era mais pão, era de fato o corpo de Cristo. Mesma coisa com o vinho. Os acidentes permaneciam, mas a substância mudava. Isso é transubstanciação. A substância parecia vinho, mas mudava para ser o sangue de Cristo. Isso, imagina isso. Então agora, quando o padre levanta aquela hóstia e diz hoc est corpus meum, que significa em latim, este é o meu corpo, eles achavam que ele estava transformando isso em corpo de Cristo. E o que o povo fazia? Adorava, ajoelhava. Eles não comiam mais do pão quase, mas ajoelhavam diante do corpo de Cristo, pensavam que estavam na presença do corpo de Cristo e que estavam sendo canibais, estavam comendo o corpo de Cristo e bebendo o sangue dele. Houve grandes discussões na Idade Média do que você deve fazer com um padre que comesse do corpo de Cristo e depois tivesse indigestão e vomitasse aquilo. O que devia fazer? Ele vomitou o corpo de Cristo no chão. Tinha gente que dizia que ele devia comer. Se é o corpo de Cristo. E ensinaram que a missa era um sacrifício em que Jesus Cristo foi sacrificado mais uma vez. Deixe-me dizer que isso é a posição da Igreja Católica até o dia de hoje. Você pode olhar nos documentos oficiais, eles creem que da forma que Cristo foi sacrificado de forma cruenta na cruz, ele é sacrificado de novo de forma incruenta todas as vezes que a Eucaristia é celebrada. E a coisa é que eles tentam
dizer que é o mesmo sacrifício, mas não é o mesmo sacrifício. Ou seja, acabam falando coisas que não faz sentido. Então aí você tem o contexto medieval, e eu posso dizer que todos os reformadores rejeitaram a ideia de que era só para o clero, rejeitaram a ideia da transubstanciação, abominaram a ideia de comercializar, e Lutero escreveu um livro muito interessante chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, onde ele acaba com a ideia de que a missa é um sacrifício. Ou seja, eles estavam todos concordados em rejeitar a doutrina católica. A questão era o que acontecia quando o padre dizia hoc est corpus meum. Lutero tentou preservar a ideia de que o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo, estava presente nos elementos. Não é que os elementos se tornavam o corpo de Cristo, mas que o corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo, estavam dentro, debaixo e nos elementos. Isso se chama consubstanciação. Então, enquanto que Zwinglio rejeitava isso e dizia, não, isso é apenas um memorial, o corpo de Cristo não está presente. Bem, aí nós temos o contexto político desse colóquio de Marburgo, é disso que nós estamos falando. Lembra que quando Lutero foi condenado na dieta de Worms, o imperador não conseguiu fazer nada contra ele, porque ele logo teve uma guerra a atender. Mas chegando perto desse período, eu esqueci de anotar a data, 1526, 27, por aí, o imperador e o papa estavam novamente com bastante poder, e parecia que iriam conseguir levantar um exército e ir contra os reformadores. E Filipe de Hesse, um dos príncipes protestantes na Alemanha, ele pensou, se nós pudéssemos unir as forças luteranas e zwinglianas, nós teríamos mais uma zona de proteção. Poderíamos ter alguns suíços lutando do nosso lado, e talvez teríamos mais força militar para resistir às forças armadas do Papa ou do Santo Império Romano. Então ele convocou um colóquio, ou seja, uma conversa no seu castelo em Marburgo. Lutero não queria ir, aliás, ele tinha rejeitado há 2 anos, mas o seu príncipe João de Saxônia colocou bastante pressão nele e ele acabou indo. Então, na verdade, houve um grupo grande de pessoas, mas não enorme, só, não sei, talvez 30 pessoas, alguma coisa assim. E há vários registros do que aconteceu, e eu li até um registro onde a pessoa está tentando fazer um pouquinho de crítica textual, porque esse cara era zwingliano e ele disse assim, esse cara é luterano e colocou assado, então está tentando descobrir o que realmente foi dito no bate-boca entre os participantes. Mas os principais eram, do lado luterano, Lutero e Melanchthon, e do lado dos zwinglianos, Zwinglio e Ecolampádio, e também Bucer e outros, mas Ecolampádio era o segundo de Zwinglio. Então Lutero trouxe o seu segundo homem, que era Melanchthon, e Zwinglio trouxe o seu segundo homem, Ecolampádio.
Eles reuniram por 4 dias. No primeiro dia, eles não queriam colocar, o Felipe de Hessa não quis colocar logo Lutero e Zwinglio cara a cara, porque sabia que ia sair faísca. Então, ele colocou Lutero com Ecolampádio e colocou Zwinglio com Melanchthon para conversar em particular. Tinha 15 propostas que eles estavam discutindo. No segundo dia, eles colocaram os 4 juntos. E eu não sei exatamente quando que aconteceu. Eu tenho lido diversas ideias, mas aparentemente Lutero escreveu em giz na mesa Hoc est corpus meum e depois cobriu com um pano. Alguém disse que ele fez isso, que ele entrou antes, todo mundo escreveu e depois cobriu. Outros disseram que ele escreveu na frente de todo mundo. Não sei quando é que ele escreveu, mas que ele escreveu parece que escreveu. E o debate foi mais ou menos assim. Eu tenho lido bastante do debate, mas aqui está uma parte do debate. O Zwinglio dizendo: seria uma vergonha crer em tão importante doutrina, ensiná-la e defendê-la, e ainda assim ser incapaz ou ter má vontade de citar uma única passagem das Escrituras que aprovasse. A essa altura, Lutero arranca o pano que estava cobrindo o Hoc est corpus meum e diz: este é o meu corpo, aqui está a nossa passagem das Escrituras, você ainda não a tirou de nós como tenta fazer, não precisamos de nenhuma outra. Meus caríssimos senhores, visto que as palavras de meu Senhor Jesus Cristo estão aqui, Hoc est corpus meum, não posso verdadeiramente ignorá-las, mas devo confessar e acreditar que o corpo de Cristo encontra-se lá. Quais eram os argumentos? Zwinglio dizia ou achava que o significa representa. Este é o meu corpo, isso representa o meu corpo. Jesus, e o argumento dele foi: Jesus disse, eu sou a videira. Isso não significa que o seu corpo transformou-se numa videira literal. Paulo disse em 1 Coríntios 10:4, ele disse a pedra era Cristo, mas ele não estava dizendo que Jesus transformou-se numa pedra literal. Outra passagem que eles falaram muito, e eu coloquei errado, não é João 3:63, é João 6:63. É do capítulo 6, talvez não é versículo 66, mas eu sei que é do capítulo 6, eu embananei os números, mas no capítulo 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. Então, Jesus está dizendo que, em João 6, que eles teriam que comer a carne dele, beber o sangue dele, que a carne dele era comida. E Zwinglio dizia, ele estava falando claramente que não era literalmente comer, que o comer ali era uma comida espiritual que era por meio da fé. Tanto é que ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Se o pão fosse o corpo de Cristo, Cristo estaria sentindo feridas e morte de novo, e nós seríamos canibais. A essa altura, Lutero, do jeito grosseiro que ele muitas vezes falava, ele disse: não, a força disso está no que Cristo disse. Se Cristo tivesse me mandado comer esterco, eu comeria. Só que provavelmente não usou a palavra esterco, provavelmente usou outra coisa. E aí eu posso ouvir o Zwinglio fazendo assim, mais ou menos, porque mais tarde ele falou: você fica fazendo piadinha, mas isso é coisa séria, você está nos transformando em canibais. O que
o que perturbava muito o Zwinglio é que Lutero estava fazendo a ceia como um meio de se adquirir perdão dos pecados. Não era tanto a questão da presença física de Cristo que perturbava Zwinglio, mas o fato de que Lutero achava que você tinha que praticar a ceia do Senhor para obter o perdão dos seus pecados. Porque a posição de Lutero quanto aos sacramentos é que é fé nas promessas, fé nas promessas. Então você comia da ceia do Senhor, crendo na promessa que através disso você receberia o perdão dos seus pecados. Isso perturbava Zwinglio. Para o Zwinglio, objeto de fé teria que ser algo que se não vê. E aqui eu preciso fazer só um pouquinho por desencargo de consciência, só um pouquinho de teologia. Olha comigo, se você tem sua Bíblia, olha comigo em João 3. E eu quero olhar rapidamente no versículo 14. Jesus está falando com Nicodemos aqui, ele diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, nota aqui que Jesus está se referindo àquela história que ocorre em Números 21, onde a nação de Israel havia murmurado contra Deus. Então eles tinham pecado, Deus mandou um castigo que foi serpentes abrasadoras ou venenosas que iam lá e matava todo o povo, e eles clamaram em arrependimento e disseram: salva-nos. E o que Deus fez? Ele disse para Moisés: eu quero que você confecciona uma serpente de bronze, que você enrola essa serpente numa haste, que você ergue essa serpente no meio do arraial. Então nota que você tem o pecado, você tem o castigo, você tem o arrependimento e você tem a provisão para o castigo, para que o povo de Israel não sofresse mais. Qual era a provisão? A provisão era a serpente. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que olhar para a haste. Imagina um velho lá picado por uma cobra, a filha dele está dizendo: pai, olha lá para aquela cobra. Eu tenho uma pomada aqui que serve muito bem, eu vou usar essa pomada. Se ele não olhasse para a provisão divina, ele ia morrer. Se ele resolvesse: não, isso é conto de fada, quem já ouviu? Eu vou falar com o médico, quem já ouviu olhar para uma cobra para ser curado? E se ele não olhasse, ele iria morrer por causa do seu pecado. E Jesus está fazendo uma analogia, ele está dizendo: vocês são pecadores, vocês vão receber um castigo eterno de Deus. E a provisão de Deus para o seu pecado é o Filho do Homem erguido no meio do povo, erguido numa cruz. Essa é a provisão divina para o pecado. E o que você precisa fazer? Você tem que olhar para aquela haste onde o Filho do Homem está. Você tem que crer. Então o que nós podemos aprender aqui? Será que o batismo pode ser uma ação de fé? Pode. Será que a ceia do Senhor pode ser um ato de fé? Pode. Mas não um ato de fé salvadora. Por quê? Qual foi a provisão de Deus para o nosso pecado?
Foi o batismo? Não. Foi a ceia do Senhor? Não. Foi Jesus Cristo pendurado na cruz. E Jesus diz para que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Era isso que perturbava o Zwinglio, porque Lutero estava fazendo a ceia como meio de adquirir perdão pelos pecados. E Zwinglio dizia que o objeto de fé tinha que ser algo que se não vê. A resposta de Lutero é que alguém pode fazer uma rosa de madeira ou tecido, e quando é perguntado o que é isso, ele vai dizer uma rosa. Não, que isso representa uma rosa. Então a substância não importa. É uma rosa, seja feita de metal, de ouro, de prata, qualquer outra coisa. E que o significado vem do ser. Ele diz, é claro que o pão representa o corpo de Cristo, mas só porque o pão é o corpo de Cristo. Atrás dessas questões todas, era uma questão cristológica. Como é que devemos entender a união das duas naturezas de Cristo? Lutero enfatizava a comunicação dos atributos entre as duas naturezas. Então, a natureza divina de Cristo é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele ensinava que esse atributo de onipresença era comunicado para o corpo humano de Jesus Cristo, que era uma parte da sua natureza humana. E portanto, o corpo de Cristo se tornava ubíquo, ou seja, presente em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Zwinglio enfatizava, e eu creio com razão, a distinção das naturezas. Eu fui ensinado, pelo menos no seminário, que quando as naturezas humanas e divinas de Cristo se uniram, você não pode separar as naturezas, mas você também não pode misturá-las. Você consegue ainda distinguir. Então, é por Jesus ser humano que ele conseguiu passar fome. É por ele ser humano que ele sentiu dor. É por ele ser humano que ele ficou tão exausto, que ele estava dormindo no meio de uma tempestade, no meio do mar. A natureza divina não fica cansada. A natureza divina não sente fome. A natureza divina não diz tenho sede. Então é o lado humano dele que só. Então você pode distinguir, mas você não pode misturar as duas naturezas de Cristo. Então Zwinglio, enfatizando a distinção, diz como que o corpo de Cristo pode estar no céu à direita de Deus, como nós temos relato em Atos, e aqui presente no pão ao mesmo tempo. Como que o corpo de Cristo pode estar em dois lugares? Então isso levou eles a tratarem a ceia de forma diferente. Eu devo dizer que Lutero acusava Zwinglio de nestorianismo, que é fazer de Cristo duas pessoas distintas, e Zwinglio acusava Lutero de monofisitismo, que é mesclar as naturezas de Cristo. Mas eles trataram a ceia de forma bem diferente. Conta-se que uma vez Lutero deixou cair um pouquinho do vinho no chão, e ele rapidamente se ajoelhou e lambeu para não pisar em cima do sangue de Cristo. Bem, se você acha que é o sangue de Cristo, você faria a mesma coisa, né? O que o sangue de Cristo está presente nos elementos, você faria a mesma coisa. Bem, o resultado é que concordaram em 14 proposições teológicas, mas não conseguiram concordar no 15º, e logo não fizeram um acordo, e 2 anos mais tarde, Zwinglio estava morto em campo de batalhas. Eu queria gastar um pouco de tempo falando por que o Zwinglio está certo, mas eu vou terminar com só isso. E eu creio que
Eu vou colocar essa razão e depois eu vou falar a importância desse debate. O Lutero estava sem o progresso da teologia dos tempos medievais indo para a transubstanciação, baseado na filosofia de Aristóteles. Ninguém nunca teria imaginado que aquele pão se transformasse ou continha o corpo de Cristo. Isso é uma construção filosófica em cima do que estava acontecendo. Eu quero que você imagine ser um dos discípulos ali, e Cristo está com aquele pão, e ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo. Como é que o discípulo entenderia isso? Lembra que ele está fazendo uma revelação para os discípulos, e nós não podemos acrescentar alguma coisa que os discípulos não poderiam entender, porque ele estava falando para os discípulos. Como que os discípulos entenderiam? Jesus segurando um pão e dizendo: esse é o meu corpo. Ele entenderia que o corpo de Cristo estava aqui e aqui também ao mesmo tempo? Não, ele estava vendo o corpo de Cristo. Ele sabia que o corpo de Cristo não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é uma construção filosófica que veio depois. Então, quando Cristo fala: esse é meu corpo, os discípulos iam naturalmente entender que ele estava dizendo: isso representa o meu corpo. Quando ele levanta o cálice e diz: esse é o meu sangue, eles entenderiam que isso não era literalmente o sangue dele, mas que representava. Tanto é que em duas versões, ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eles achavam, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Eles entenderam que o cálice era de fato a nova aliança? Não. Eles entendiam que ele estava fazendo uma coisa simbólica. O Lutero, no argumento, disse: você tem que provar para mim que Cristo não está sendo literal. Mas por que Zwinglio tinha que provar para Lutero que Jesus não estava sendo literal? Por que Lutero não tinha que provar para Zwinglio que de alguma forma o corpo de Cristo podia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Cristo estava usando apenas uma metáfora, que Lutero admitia que Cristo usava figuras de linguagem dessa forma, mas que nesse caso não. Mas por que não nesse caso? É o que faz mais sentido. Então, Lutero foi, ao meu ver, teimoso. O que eu quero destacar é: nós temos discípulos de Zwinglio que se batizaram 2 dias depois de serem proibidos por fazer isso, sabendo que eles estavam colocando um alvo nas suas costas, e muitos deles em poucos meses estavam mortos por causa disso. Nós temos Zwingli e Lutero recusando a fazer uma aliança política por causa da interpretação, diferenças de interpretação. Hoje nós vivemos um tempo de deixa disso. Vamos todo mundo unir as mãos e ter paz, mas algumas coisas são tão importantes, mesmo que eu creio que eu vou ver Lutero no céu e Zwingli no céu. Algumas doutrinas são tão importantes, mesmo que não são essenciais à salvação, que vale a pena tomar uma posição firme e sofrer as consequências. Nem todas as distinções de teologia merecem ir para a morte, né? Nós nos separamos por todas as doutrinas, porque há doutrinas mais importantes do que outras, mas nós devemos estar prontos a sofrer pela causa de Cristo e não fazer compromissos que comprometeriam a essência da nossa fé. E ambos, Zwinglio e Lutero, criam que estavam defendendo a verdadeira fé, uma vez
entregue aos santos, quanto Conrad Grebel e os outros anabatistas. Que Deus nos dê a firmeza e a coragem para ficar firmes no ensinamento da palavra de Deus. Graças a Deus, pelo que temos aprendido.